Lembro-me da primeira vez que realmente entendi o quão frágil a minha vida podia ser. Não foi nenhuma grande revelação cinematográfica, daquelas que talvez se imaginem ao ler romances demais ou ver filmes de aventura em excesso. Em vez disso, foi uma percepção lenta, insidiosa, que se apoderou de mim numa tarde chuvosa quando eu tinha 10 anos. Minha mãe e eu estávamos em pé ao lado da janela da nossa velha casa de madeira, observando a tempestade que se aproximava. O vento uivava, relâmpagos cortavam o céu, e por um instante vislumbrei meu próprio reflexo no vidro, uma figura pequena, de olhos arregalados, numa mescla de medo e curiosidade. Lembro-me de pensar, naquela forma pura e sem filtros que as crianças têm, que talvez eu não estivesse sempre seguro. Esse pensamento ficou rondando minha cabeça por vários dias, e, embora logo eu o tivesse deixado de lado para me dedicar a brincadeiras de bairro e a histórias em quadrinhos de segunda mão, ele silenciosamente lançou as bases de algo maior na minha vida, uma curiosidade inabalável sobre o mundo e sobre o meu lugar nele. Talvez seja por isso que acabei me tornando quem sou. Talvez seja também por isso que, décadas mais tarde, me vi em meio a um cruzamento empoeirado num país estrangeiro, usando botas que já tinham sido remendadas uma vez a mais e carregando nas costas uma mochila com todos os meus pertences. Mesmo então, naquele instante de suor e desespero, ao ver meu reflexo numa poça d'água à beira da estrada, recordei aquela tempestade de tanto tempo atrás. A vida pode ser frágil, sem dúvida, mas isso não significa que devamos nos esconder dela. Às vezes, precisamos nos lançar de cabeça no desconhecido e ver onde vamos parar. Estou-me adiantando aos fatos, entretanto. Deixe-me começar um pouco antes, talvez pelo dia em que decidi sair de casa para sempre. Eu tinha 23 anos. Apesar dos melhores esforços dos meus pais, minha vida começara a parecer sufocantemente comum. Eu queria ver os cantos mais remotos da terra, perseguir tempestades e escalar montanhas, testemunhar espetáculos que até então só vislumbrara em documentários de natureza, assistidos tarde da noite quando não conseguia dormir. Não queria esperar até que meus cabelos ficassem grisalhos. Não queria passar meus melhores anos atrás de uma escrivaninha, lendo sobre as aventuras de outras pessoas. Então vendi o pouco de valor que possuía, arrumei a mochila e dei adeus. Minha mãe chorou naquela manhã, com as lágrimas rolando pelo seu rosto enquanto segurava minha mão na rodoviária. Meu pai manteve o semblante firme, mas pude notar a preocupação estampada em sua expressão. Nenhum dos dois entendia de verdade porque eu precisava partir, e, para ser sincero, eu mesmo não tinha certeza absoluta. Apenas sabia que o mundo me parecia grande demais para ser ignorado, e que eu não permitiria que o medo me prendesse a um só lugar. Assim, parti num ônibus que me levou centenas de quilómetros até outra cidade, depois peguei outro que me levou ainda mais longe, e finalmente um trem que chacoalhou por paisagens desconhecidas até que me vi cercado de montanhas mais afiadas, mais nítidas e mais dramáticas do que as que eu conhecia na minha cidade natal. Naqueles primeiros dias, viajar era como atravessar um quebra-cabeça gigantesco, coltando peças pelo caminho. Cada lugar novo me presenteava com uma peça, um encontro com um estranho amigável, o sabor de um prato exótico, um instante de admiração diante de uma vista deslumbrante. Cada peça se encaixava em algum lugar do meu senso crescente de identidade. Passei a enxergar minha vida como um mapa que ia se desenrolando, marcado pelas estradas percorridas, pelos erros cometidos e pelas lições aprendidas. Quanto mais eu via, mais me dava conta do que ainda não sabia. Era simultaneamente empolgante e assustador. Uma experiência que se destaca é o mês que passei trabalhando num pequeno albergue de montanha para ganhar um pouco mais de dinheiro. O prédio se erguia na beira de um penhasco, com vista para um vale salpicado de pinheiros e de flores silvestres de um amarelo intenso. Todas as manhãs, eu acordava com o canto dos galos e o cheiro de pão recém-saído do forno na diminuta cozinha do albergue. Depois de um café da manhã rápido, à base de chá quente e pães com geleia caseira, eu pegava a vassoura e varria os degraus de entrada. O ar era cortante e frio contra minhas bochechas, e o céu parecia incrivelmente claro. Cada amanhecer parecia um presente. Foi naquele albergue que conheci todo tipo de viajante. Alguns, como eu, seguiam sozinhos, outros eram famílias fazendo a viagem dos sonhos. Um casal mais velho da Noruega, Martin e Lisbeth, tornou-se meu amigo durante algumas semanas. Eles tinham os cabelos brancos como nuvens e falavam num tom suave, quase musical. Todas as manhãs, desciam até o vale e subiam de volta pelo trilho ingremeantes do meio-dia, sem nunca parecer ofegantes. À tarde, compartilhavam histórias de suas inúmeras viagens ao redor do planeta. Seus olhos brilhavam ao falar da aurora boreal ou dos fiordes do seu país. E, em troca, contei a eles sobre as minhas viagens, bem mais modestas, e sobre o quanto eu queria ir a todos os lugares e ver tudo. Certa noite, nós três estávamos sentados em volta da lareira comum na sala do albergue, tomando chocolate quente enquanto o vento rugia lá fora. Martin se virou para mim e perguntou: "Você se sente sozinho alguma vez?" A pergunta me pegou desprevenido. Eu estava tão envolvido na empolgação de viajar, tão encantado com o novo e o maravilhoso, que não havia parado para pensar no vazio que, às vezes, me assombrava. Às vezes, confessei.
mas acho que me sinto mais solitário quando fico parado num lugar sem fazer nada. Aqui fora, o mundo é tão vivo que me puxa em várias direções, e mal tenho tempo para me sentir sozinho. Ele assentiu e me deu um sorriso gentil. Isso é bom. Apenas certifique-se de que está correndo em direção a algo, e não fugindo de algo. As palavras dele ficaram ecoando em mim por muito tempo. Das montanhas, segui para a costa, onde os dias eram quentes e as noites cheias da melodia das ondas quebrando em praias rochosas. Arranjei um trabalho de meio período num pequeno café à beira-mar, servindo café e doces a turistas que vinham fotografar o mar azul turquesa. Em troca, recebia um salário modesto e um quarto silencioso acima do café, que cheirava de leve a expresso. Todas as manhãs, eu despertava com a luz do sol refletindo na água, desenhando padrões dançantes no meu teto. Parecia um sonho, mas era bem real, e eu aproveitava cada minuto. Foi nesse café que conheci Esme. Ela era local, nascida e criada numa aldeia de pescadores ali perto, e seus olhos tinham a cor de vidro de mar, um tom entre o verde e o azul. A cada poucos dias, passava para tomar um cappuccino, sempre trazendo consigo uma prancha de surf. Começamos a conversar sobre os melhores pontos para surfar, sobre as marés que iam e vinham, e logo também falamos sobre nossas vidas em geral. Esme tinha um jeito calmo e ponderado de falar, e um sorriso que me fazia pensar em enseadas secretas e verão ensolarado. Um dia, ela me convidou para a praia. Passamos a tarde brincando com ondas tranquilas. Eu era péssimo no surf, mas ela não pareceu se importar, e, à noite, juntamos galhos para acender uma fogueira perto da orla. As chamas crepitavam e faíscas subiam contra o céu escuro. Ela me contou sobre sua família, sobre o ensopado de peixe temperado da avó e sobre seu sonho de, algum dia, dar a volta ao mundo em um barco à vela. Contei a ela como havia deixado minha cidade natal, como eu queria experimentar tudo e como às vezes ainda me sentia uma criança sem rumo, embora já tivesse ido a tantos lugares. Ela escutou, assentiu e disse: "Acho que não tem problema não saber exatamente o que você procura, desde que não pare de procurar." Aquela frase ficou gravada em mim. Muita gente fala em buscar sentido ou propósito, mas a forma como Esme disse parecia algo infinito, em constante evolução. Gostei da ideia, que é permitido, e até bom, continuar buscando, mantendo-se aberto. Depois de algumas semanas, nós começamos a nos ver com frequência. As caminhadas noturnas pela praia viraram domingos preguiçosos passados juntos. Cheguei a imaginar que poderia ficar por um tempo naquela cidade costeira, talvez continuar trabalhando um pouco mais no café, juntar dinheiro e ver como as coisas se desenrolariam. Mas, lá no fundo, eu sentia uma agitação. Uma voz interior sussurrava: "Você ainda não viu o suficiente. Há mais lá fora." E isso batia de frente com o calor que eu sentia ao estar com Esme. Certa noite, estávamos sentados no pier, os pés balançando sobre as águas banhadas pelo luar. Eu tinha um violão velho no colo, lembrança dos meus tempos de faculdade, e dedilhava alguns acordes sem pensar muito. Ela se apoiou no meu ombro. Estávamos tão à vontade que me assustei quando ela perguntou: "Você vai ficar?" Essas palavras traziam um peso para o qual eu não estava preparado. Deixei o violão de lado e refleti um pouco. Lembrei-me de mim mesmo criança, encarando minha imagem num vidro encharcado de chuva e sentindo quão frágil mas também cheio de anseio eu era. A seguir, pensei no conselho de Martin no albergue nas montanhas. Será que eu corria em direção a algo ou estava fugindo de algo? Não sei, sussurrei. Parte de mim quer ficar, mas também há em mim essa necessidade de continuar, de explorar. Ela ficou em silêncio por um momento, e senti seus dedos apertando mais os meus. "Entendo", disse baixinho. "Mas você precisa saber que vou sentir sua falta." Nos dias seguintes, uma nuvem de incomodo se instalou sobre mim. Eu queria me agarrar à ligação que surgia entre nós, mas meu desejo de ir adiante não desaparecera. Ele me atormentava sempre que eu ficava parado por tempo demais. No café, enquanto servia café a desconhecidos que iam e vinham, eu olhava pela janela e sentia o horizonte me chamando. Por fim, tomei minha decisão. Contei a Esme que partiria no fim do mês. Vi um lampejo de tristeza em seu rosto, mas ela apenas assentiu. "Eu sempre soube", disse ela. Quando chegou o dia, ela me acompanhou até a parada de ônibus local. O sol mal surgia por trás das colinas, banhando o céu num tom dourado pálido. Ficamos ali, sobre o chão poeirento, ouvindo as gaivotas gritando ao longe. Ela me deu um abraço apertado e me entregou uma pequena concha. "Para te dar sorte", disse, afastando-se um passo. Seus olhos brilhavam, mas ela não chorou. Tentei dizer algo: "Obrigado, adeus", ou talvez uma promessa que eu não sabia se seria capaz de cumprir, porém as palavras não saíram. O ônibus chegou, freios rangendo, e subi, os ombros pesando com sentimentos contraditórios. As semanas seguintes passei vagueando, como se o vento da minha própria indecisão me soprasse de um lugar a outro. Fui para o interior,
cruzando campos de capim queimado pelo sol e planícies onduladas. Peguei bicos aqui e ali, um turno noturno numa padaria, uns dias ajudando numa fazenda. Nada se fixava e, para falar a verdade, nada me parecia tão gratificante quanto minha experiência nas montanhas ou no mar. Havia algo em mim que continuava inquieto, como se eu tivesse deixado parte do meu espírito naquela praia onde eu e Esma observávamos o pôr do sol. Acabei chegando a uma cidade grande e agitada, famosa por seus arranha-céus, ruas iluminadas por neon e energia frenética. Um conhecido de um conhecido me ofereceu o sofá de seu apartamento minúsculo, que tinha um cheiro permanente de curry e cebola frita. Não reclamei, agradeci a hospitalidade. A cidade era como um organismo vivo, pulsante, cheia de gente a qualquer hora. Ao sair do prédio, parecia que eu mergulhava numa tempestade de pessoas e carros, buzinas tocando, vozes fundindo num rugido uníssono. Era hipnotizante, um novo tipo de maravilha. Passei dias explorando mercados lotados, absorvendo os aromas da comida de rua e vendo artistas jogando tochas flamejantes para o alto. Mas a cidade tinha também o seu lado sombrio. Certa madrugada, me perdi voltando de uma lojinha de conveniência. Queria apenas comprar água engarrafada e algo para comer, mas o emaranhado de becos me confundiu. Já passava da meia-noite quando percebi que não fazia ideia de onde estava. As luzes de néon eram mais fracas ali e sombras se alongavam de forma ameaçadora pelo chão. Meu coração disparou enquanto tentava retornar a um ponto conhecido. Pela primeira vez em muito tempo, senti medo de verdade. Percebi como era fácil sair da avenida iluminada e cair no anonimato de uma rua escura. Acabei voltando para a via principal, aliviado ao ver faróis e ouvir o barulho constante do tráfego. Aquele incidente ficou marcado em mim, mais um lembrete da fragilidade que me perseguia desde a infância. Cogitei telefonar para meus pais, apenas para ouvir suas vozes, mas provavelmente já era madrugada no meu país. Em vez disso, entrei numa lanchonete aberta 24 horas e me presenteei com um prato de panquecas. Elas tinham gosto de conforto, regadas com calda doce. Com o tempo, a cidade foi-me desgastando. Aprendi que, embora eu viva de novidades, preciso também de espaço, tanto físico quanto emocional. Minha alma ansiava pelos céus abertos das montanhas ou pelo horizonte infinito do mar. Concreto e aço começaram a me sufocar. Com algum dinheiro guardado em trabalhos temporários e por meio de trocas de achados que recolhi nas minhas viagens, decidi seguir em frente. Deixei a cidade para trás, levando apenas minha velha mochila e a concha que Esma me dera. Eu ainda buscava algo, mesmo sem saber exatamente o quê. Foi assim que me deparei com um cruzamento empoeirado no meio do que eu chamaria de lugar nenhum. Claro que não era literalmente o nada, mas assim parecia. Ervas secas sussurravam ao vento e uma placa amassada indicava duas vilas sobre as quais eu nunca tinha ouvido falar. Um poste enferrujado e inclinado marcava um ponto de ônibus local. O sol ardia no horizonte, pintando tudo em tons de amarelo e marrom. Consultei o mapa de papel que havia pego num posto de combustível e tentei descobrir qual caminho me levaria a algum lugar que valesse a pena. Um caminhão velho passou roncando, erguendo uma nuvem de poeira. O motorista, um homem mais velho com um chapéu de cowboy, reduziu a marcha, abaixou o vidro e perguntou se eu precisava de carona. Ele tinha um sotaque forte e uma voz calorosa que me deu confiança imediatamente. Dei de ombros, lancei minha mochila na caçamba e subi na cabine. Meu nome é Cordel, disse ele, estendendo-me sua mão calejada. Eu me apresentei, grato por sua gentileza. A viagem foi cheia de solavancos e sem ar-condicionado, mas ainda assim eu me sentia estranhamente em paz. Passamos por campos imensos, vacas pastando e fazendas abandonadas de vez em quando. Cordel me contou sobre seu rancho, sobre como cuidara de cavalos e gado por 40 anos e sobre como perdera a esposa há alguns anos. Ainda converso com ela, admitiu em voz baixa, o olhar fixo na estrada vazia. Às vezes, juro que ouço a voz dela no vento. Assenti, entendendo mais do que eu gostaria aquela espécie de saudade. A solidão pode ser um fantasma que nos acompanha onde quer que estejamos. Finalmente, chegamos a uma pequena cidade, só um posto de gasolina, um restaurante e alguns prédios arruinados alinhados numa rua principal. Estou indo para o rancho, disse Cordel. Se você não tem pressa, pode ficar uns dias. Mostro o lugar para você. Ele deve ter percebido minha expressão cautelosa, pois acrescentou, temos um alojamento. Não é nada chique, mas é um teto. Você pode me ajudar com as tarefas se quiser ganhar sua hospedagem. Algo naquilo me atraiu. Eu nunca experimentara a vida numa fazenda, e parte de mim queria silêncio e rotina por um tempo. Então topei. O alojamento se revelou uma cabana pequena atrás da casa principal, com camas de madeira e um fogão a lenha. Cheirava a tabaco antigo e cobertores empoeirados. Na primeira noite, fiquei acordado ouvindo os sons do campo, grilos, uivos distantes de coiotes e uma brisa que balançava a grama alta lá fora. Pensei em todos os lugares que visitei, em todas as pessoas que conheci.
Me perguntei se esse rancho empoeirado também me revelaria algo inesperado. A manhã nasceu com um cor de pássaros. Cordel bateu na porta do alojamento de madrugada, chamando-me para alimentar os cavalos. Caminhamos pela luz fria do amanhecer, com andorinhas voando acima de nós. Os cavalos nos saudavam com relinchos suaves, seus olhos escuros e curiosos. Eu não tinha quase nenhuma prática de trabalho rural, mas aprendi depressa: carregar fardos de feno, encher os bebedouros, verificar os cascos. O esforço era físico, mas recompensador, cada tarefa tinha propósito. Ao meio-dia, meus músculos doíam e minha camisa estava encharcada de suor, mas eu me sentia mais vivo do que na cidade. Ao longo de uma semana, Cordel e eu caímos numa rotina confortável. Acordávamos cedo, cuidávamos dos animais e, depois, almoçávamos à sombra de um grande carvalho perto do curral. Ele me contava de seus dias mais jovens, como já fora peão de rodeio, como conhecer a sua esposa numa feira local. Descreveu a angústia de vê-la partir após uma breve enfermidade e a estranha quietude que se abateu sobre o rancho depois do funeral. Eu ouvia, oferecendo-lhe toda a empatia possível. Ele me perguntava sobre minhas viagens, sobre esmo, sobre as montanhas. Porque continua vagando, queria saber. O que você acha que existe lá fora? Hesitei. Era justamente a pergunta que eu me fazia. Acho que ainda estou tentando descobrir, respondi. Talvez eu só queira aquela sensação de estar realmente vivendo. Cordel me encarou por um tempo. Não esqueça que a gente pode viver em qualquer lugar, disse. Às vezes, não é sobre onde você está, mas com quem está, e o quanto seu coração se mantém aberto. As palavras dele me remeteram ao conselho de Martin no albergue. Percebi que todas aquelas pessoas, Martin, Esme, Cordel, de alguma forma me apontavam a mesma verdade, que eu ainda não conseguia captar por inteiro. Quando finalmente deixei o rancho de Cordel, um sentimento de pesar me envolveu. Pensei por um breve instante em ficar mais tempo. Havia algo destabilizador nas extensões abertas de terra e no ritmo calmo de alimentar animais e assistir ao pôr do sol. Mas o horizonte continuava me chamando mais alto. Então, arrumei minha mochila, aceitei o chapéu de aba larga que Cordel me deu, para me proteger do sol, segundo ele, e segui viagem. Desta vez, peguei carona com um caminhoneiro que transportava produtos até o estado vizinho. Nos paramos em outra cidadezinha. Encontrei um motel barato, com luzes piscando e uma máquina de refrigerantes que engolia minhas moedas. Apesar das condições precárias, dormi melhor do que em muito tempo. Em meus sonhos, surgiam imagens de praias distantes, montanhas imponentes e uma sucessão de rostos, o sorriso de Esme, a gentileza no olhar de Martin e Lisbeth, o rosto marcado de Cordel. Ao despertar, senti uma urgência nos ossos. Pela primeira vez em anos, tive a sensação de que meu caminho não era simplesmente aleatório. Eu talvez não tivesse um destino cristalino, mas havia uma direção se formando, uma consciência de que cada lugar e cada pessoa me ensinavam algo. Percebi que minha vida estava virando algo como um tapete tecido com fios de inúmeras experiências. A questão era, como continuar tecendo? Para onde ir? Qual peça do quebra-cabeça faltava? Peguei meu mapa novamente e o espalhei na mesinha do quarto do motel, deixando o dedo percorrer rotas que eu ainda não havia tentado. Florestas, desertos, quem sabe até uma viagem ao exterior se eu juntasse dinheiro suficiente. Um sorriso suave surgiu no meu rosto com a ideia de tantas possibilidades. Senti de novo aquele lampejo de empolgação, o mesmo de quando, aos 23 anos, subi naquele primeiro ônibus. Mas agora ele estava temperado com um novo nível de compreensão, a de que as pessoas e os lugares tornam cada jornada valiosa. Guardei minhas poucas posses na mochila e fui até a recepção para pagar a conta. A gerente, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, me estendeu o recibo. E agora, para onde você vai, querido? Perguntou, curiosa de verdade. Não sei, respondi com um sorriso enviesado. Mas essa é metade da diversão. Mal podia imaginar o quão longe ainda iria, quantas pessoas mais encontraria e de que forma minha própria perspectiva mudaria, à medida que eu não apenas descobrisse o mundo, mas também partes de mim que desconhecia. Há encruzilhadas por toda parte, algumas literais, outras metafóricas. Você nunca sabe quando está à beira de algo grandioso, algo que pode mudar sua vida, até que dê o próximo passo. Na manhã seguinte, depois de deixar aquele motel de estrada, o céu se estendia numa abóbada azul pálido, prometendo um calor intenso até o meio-dia. Vesti o chapéu de aba larga de Cordel e comecei a andar. Havia poucos carros naquela rodovia silenciosa, de modo que pedir carona não seria de imediato. A poeira se grudava às minhas botas enquanto eu caminhava pela margem. Ao longe, distingui o contorno de colinas, trêmulas sob o sol nascente. Aquelas colinas pareciam um limite entre o que eu já vivera e o que ainda estava por vir. Depois de quase uma hora de caminhada, ouvi o ronco de um motor atrás de mim. Virei e vi um carro enferrujado se aproximando, com a pintura descascada.
Ele diminuiu a velocidade e parou a alguns metros adiante. A motorista abaixou o vidro do lado do passageiro. "Precisa de carona?" perguntou, com a voz meio rouca, mas amistosa. Ela aparentava uns 50 e poucos anos, o cabelo preso num rabo de cavalo e óculos de sol grandes que quase escondiam as rugas nos cantos dos olhos. "Claro que sim", respondi. Depois de um aperto de mão rápido, ela se chamava Tessa, joguei minha mochila no banco de trás e me sentei na frente. O ar-condicionado não funcionava, mas ao menos havia uma brisa entrando pelas janelas abertas. Havia um leve cheiro de café velho e chiclete de menta no interior. Ela disse que estava indo para leste, rumo a uma cidade de tamanho médio a umas 2 horas de viagem. Conferi meu mapa amassado. Aquela cidade era tão boa como qualquer outra para eu chegar. Conversamos de forma pontuada, interrompida pelo roncar do motor e pelo ruído do vento. Tessa me contou que nos últimos anos andara sem rumo fixo, depois de largar o emprego de professora no ensino médio. Não deu muitos detalhes, e eu também não insisti. Minha experiência me diz que as partes mais profundas de uma história só saem quando há confiança. Então falamos de coisas leves, postos de beira de estrada, trechos cênicos de rodovia, como as montanhas podem nos fazer sentir pequenos e ao mesmo tempo infinitamente vivos. Por fim, ela me deixou nos arredores da cidade, perto de uma praça com algumas lojas, um posto de gasolina e um ponto de ônibus. Agradeci, pus a mochila nos ombros. "Cuide-se", disse ela, ajeitando os óculos de sol. "Às vezes, este mundo é enorme." Então foi embora, e fiquei vendo as lanternas traseiras sumirem na distância. Caminhei até o centro, passando por casas modestas e ruas cheias de árvores que me transmitiram uma estranha sensação de calma. Não havia arranha-céus como na metrópole que eu abandonara, apenas prédios de tijolos, alguns murais coloridos retratando lendas locais ou formas abstratas. Me pareceu acolhedor e, ainda assim, desconhecido bastante para ser empolgante. Finalmente, encontrei uma pequena praça com uma fonte no meio. A água brilhava ao sol, e alguns pombos bicavam migalhas deixadas pelas pessoas. Decidi sentar num banco, aliviando um pouco os ombros do peso da mochila. Do outro lado, um senhor idoso cochilava com o queixo encostado no peito, enquanto uma mãe e uma criança pequena alimentavam as aves a alguns metros. O bebê gritava de alegria cada vez que um pombo se aproximava. Não pude evitar sorrir. Em momentos assim, a vida parecia tão simples, gente curtindo uma tarde quente, sem dramas grandiosos, apenas os instantes do dia a dia. Depois de um tempo, meu estômago roncou, lembrando-me que eu não tinha almoçado. Vi um food truck amarelo vivo, com um letreiro feito à mão que anunciava tacos caseiros. O cheiro de cebolas e pimentões no fogo me atraiu. Comprei 2 tacos e um refrigerante gelado, feliz por não serem caros. Enquanto comia, pensava nos próximos passos. Ainda no motel, eu tinha examinado o mapa à procura de destinos interessantes. Há algumas horas para o leste, havia uma região de floresta densa, conhecida por suas árvores antigas, cachoeiras escondidas e até fontes termais, segundo boatos. Parecia o lugar perfeito para tentar um trabalho provisório e continuar minha jornada. Talvez um alojamento ou um acampamento precisasse de alguém. Decidi arriscar. Um bilhete de ônibus me levou, no final da tarde, a um pequeno povoado à margem daquela floresta. Esse lugar, chamado Rosewood, não passava de uma rua principal com umas poucas lojas e uma lanchonete que também servia como ponto de encontro local. Desci do ônibus e senti imediatamente o perfume de pinho e terra úmida. Pinheiros imensos erguiam-se no limite da cidade, os galhos balançando suavemente ao vento. Havia ali algo inegavelmente cativante, quase misterioso, que me instigou a explorar. Entrei no diner, um ambiente simples e acolhedor, com cortinas xadrez e um quadro negro anunciando torta famosa de Rosewood. Um sininho tocou acima da porta quando entrei. Uma garçonete, de uns 20 e poucos anos, me cumprimentou com um sorriso. Seu crachá dizia Becca. Chegando agora do ônibus, perguntou ela, servindo um copo de água para mim no balcão. Sim, respondi, colocando minha mochila no chão. Ouvi dizer que é uma floresta por aqui que vale a pena conhecer. Becca assentiu. É linda. Tem muitas trilhas, campings, cabanas. Muita gente vem de longe só para fotografar as árvores centenárias. Pretendo ficar um tempo. Se eu achar um lugar para trabalhar e juntar dinheiro, talvez, comentei. Sabe se alguém está contratando? Ela bateu levemente com a unha no queixo. Ouvi dizer que o Sr. Whittaker, lá da Pinewood Lodge, precisava de ajuda meio período. Limpar quartos, manutenção geral, essas coisas. Fica uns 8 km trilha adentro, perto do caminho principal. Se for falar com ele, seja educado. Ele é meio duro, mas tem bom coração. Quer um pedaço de torta para levar? Por conta da casa para os recém-chegados. Não consegui segurar um sorriso.
Seria ótimo, obrigado. Com um pedaço de torta de maçã, ainda morna, embrulhado e uma ponta de esperança no peito, pus o pé na trilha rumo a Pinewood Lodge. A trilha que se embrenhava no bosque era larga e bem cuidada, com placas de madeira de tempos em tempos. Musgos cresciam nos troncos dos enormes pinheiros, e a luz do sol formava manchas douradas entre as folhas. O ar era mais fresco ali, cheiro de mato molhado. Em ritmo tranquilo, avancei cada vez mais entre as árvores, equilibrando a torta numa mão e a mochila na outra. Depois de cerca de 1 hora, notei uma placa rústica presa a um tronco, Pinewood Lodge, 1/4 mile. A trilha se dividia e seguia a seta que apontava à direita. Pouco depois, vislumbrei a Lodge, uma grande construção de toras de madeira, com uma varanda ampla, janelas cercadas por persianas verdes e uma chaminé de pedra bem alta. Mais ao fundo, havia várias cabanas menores espaçadas ao redor de um gramado. Parecia um cartão postal de turismo rústico. Subi na varanda, onde alguns hóspedes conversavam, sentados em cadeiras de balanço, saboreando canecas de bebida quente e apreciando a calmaria do final da tarde. Lá dentro, achei uma pequena área de recepção com um balcão de madeira polida. Atrás dele estava um homem que só poderia ser o Sr. Whittaker. Era alto e magro, com cabelos outrora pretos agora entremeados de fios prateados. Sua testa trazia vincada uma ruga permanente de preocupação ou talvez de leve irritação. Tossi para me anunciar. Com licença, o senhor é o Sr. Whittaker. Ele ergueu o olhar do livro que consultava. Sim. Se estiver procurando um quarto, estamos lotados até a próxima semana. Balancei a cabeça. Ouvi dizer que talvez o senhor estivesse contratando. Estou viajando, mas tenho experiência com manutenção, limpeza e alguns serviços em geral. Pensei em. Ele suspirou, largou a caneta e me analisou de cima a baixo. Sempre precisamos de mais uma mão. Está mais movimentado do que o normal aqui. Amanhã chega um grupo de trilheiros e as cabanas precisam de reparos. Mas não posso pagar muito. Salário mínimo e uma cama no alojamento do pessoal se você durar uma semana. Se não se importar, está contratado. Qual o seu nome? Revelei meu nome, e por um instante percebi um relaxar quase imperceptível na expressão dura dele, certo. Venha comigo. Ele me conduziu por um corredor forrado de fotografias emolduradas, algumas de hóspedes ao lado da placa da Lodge, outras mostrando a floresta ao longo das estações. Fiquei encantado com as folhas vermelhas do outono, as cachoeiras congeladas no inverno e as pradarias floridas na primavera. Por fim, chegamos a um quarto pequeno com 2 camas de solteiro, uma comoda e uma janela estreita que dava para as cabanas nos fundos. Você vai dividir com meu sobrinho, Mill, disse o Sr. Whittaker, abrindo a porta. Ele também trabalha aqui. Agora deve estar perambulando pelo bosque, é muito aventureiro. Então me entregou a chave. O jantar é às 7 no refeitório. Chega atrasado, fica sem comer. Amanhã, 6 da manhã, de pé. Tem muito o que fazer. Assim que ele se foi, larguei minha mochila na cama mais próxima e respirei fundo. O quarto era simples, mas naquele instante me pareceu perfeito, um lugar onde eu poderia ficar por um tempo, sossegado e cheio de possibilidades. Guardei minhas coisas e saí para explorar o entorno. Nos fundos da Lodge, o bosque se abria num prado largo com um gazebo de madeira no centro. Havia um riacho correndo por um dos lados, borbulhando suavemente. Várias cabanas de tronco, cada uma com um letreiro dizendo Cedar, Maple ou Spruce, se alinhavam ao redor. Alguns hóspedes conversavam e tiravam fotos, com câmaras penduradas no pescoço. Uma brisa suave carregava o cheiro de pinho, e senti uma calma me preencher. Parecia um oásis, uma chance de criar raízes temporárias, sem deixar de me mover. Eu não sabia quanto tempo ficaria, mas por hora bastava. Quando voltei para dentro, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. Segui o barulho de louça até um refeitório anexo à recepção, uma sala espaçosa, com vigas de madeira no teto e mesas compridas no estilo de piquenique. Havia um balcão de buffet com comida fumegante, frango assado, purê de batatas, legumes. Me deu água na boca. Enchi um prato e procurei um lugar para me sentar. A maioria dos bancos estava ocupada por famílias e casais, num burburinho confortável de conversas. Por fim, vi espaço livre num canto e me sentei. Lá pela metade da refeição, notei alguém deslizando para o outro lado do banco. Olhei e vi um jovem, talvez com uns 19 ou 20 anos, vestindo camisa xadrez e jeans. Tinha cabelos castanhos meio bagunçados e um sorriso cordial. Você deve ser o novo funcionário, disse ele, estendendo a mão. Sou Mill, sobrinho do Sr. Whittaker. Ele contou que você ficaria no meu quarto. Apertei sua mão. Prazer. Cheguei hoje. Parece que vamos dividir o quarto por algum tempo.
Ele sorriu com entusiasmo e se inclinou, conspiratório. Não se deixe intimidar pelo meu tio. Ele tem uma casca dura, mas não é um mau sujeito. Este lugar pode ser bem legal, se você souber onde procurar. Tipo as fontes termais. Já ouviu falar nelas? Becca, da lanchonete, mencionou cachoeiras e tal, mas não falou de águas termais. Onde ficam? Milo abaixou a voz. Não constam em nenhum mapa oficial, mas estão lá. Alguns dizem que a água tem propriedades curativas, talvez seja só um mito para atrair turistas, quem sabe. Ficam no coração da floresta, fora das trilhas. Posso-te mostrar algum dia, se quiser encarar uma caminhada. Minha curiosidade despertou na hora. Claro que quero. Terminamos a refeição, e Mil me contou um pouco da sua história. Ele passava os verões ali com o tio desde a infância, ajudando em diversas tarefas, e agora que era adulto se mudara para lá definitivamente. Dizia adorar aquele bosque, seu mistério, as manhãs silenciosas cobertas de neblina, as noites quando se podia ver cada estrela no céu. Gostei dele logo de cara. Depois do jantar, caminhamos de volta ao quarto, discutindo as tarefas para o dia seguinte. Ao passarmos pela recepção, o Sr. Whittaker nos deu um aceno breve de cabeça. Não soube dizer se era uma aprovação silenciosa ou apenas um cumprimento. Decidi interpretar como algo positivo. No dia seguinte, acordei com os primeiros raios do sol entrando pela janela. Como esperado, o Sr. Whittaker nos levantou às 6 da manhã. Milo e eu nos vestimos rapidamente e fomos tomar café da manhã, mingau de aveia, ovos e café preto, então começamos o trabalho. O Sr. Whittaker me entregou uma lista, varrer a varanda, consertar um degrau solto em frente à cabine de dar e empilhar lenha. Milo tinha uma lista maior, ele era mais confiável, e ainda levaria o grupo de caminhantes até o mirante próximo. Fiquei com um pouco de inveja, pois adoraria ter ido junto, mas logo chegaria meu momento de explorar mais. Ao meio-dia, meus braços doíam de tanto empilhar lenha e gotas de suor escorriam pelo meu rosto, mas senti uma satisfação genuína. Eu estava contribuindo de modo prático, ainda que provisório. E tinha a tarde livre depois de cumprir as principais tarefas. Por volta das 4, Milo retornou com o grupo de trilha, famílias e viajantes solitários. Pareciam esgotados mas felizes, comentando as paisagens de tirar o fôlego que haviam visto. Quando se dispersaram, Milo cruzou o olhar comigo. Pronto para uma aventura? Perguntou. Claro, respondi, ansioso para ver mais do que só as redondezas imediatas. Ele pegou uma mochila pequena, encheu de garrafas de água e uns lanches, e partimos para a floresta, seguindo uma trilha estreita que serpenteava entre pinheiros gigantes. O ar era mais fresco sob o teto de folhas, e o chão estava coberto de musgo e agulhas. De vez em quando, víamos clareiras com flores silvestres roxas e amarelas. Milo parecia conhecer cada curva, parando às vezes para me mostrar pegadas de animais ou plantas interessantes. Depois de meia hora, a trilha acabou diante de um riacho que corria sobre pedras lisas. Milo fez sinal para que o acompanhasse, pulando de pedra em pedra. Na margem oposta, o caminho simplesmente sumia. Seguimos em silêncio através da vegetação densa, com raios de sol penetrando em feixes. Perdi a noção do tempo até sentir no ar um leve odor de enxofre e minerais. Milo se virou para mim, os olhos cheios de entusiasmo. Quase lá. Você vai ver. Poucos passos depois, saímos numa pequena clareira onde subia vapor de várias poças encaixadas na rocha. A água, de um tom azul turquesa cristalino, parecia quase irreal na luz do final da tarde. Uau! Murmurei, surpreso. As fontes termais eram muito mais lindas do que eu poderia imaginar. Milo sorriu. Pois é. Esse é um dos meus lugares preferidos. Meu tio vive-me dizendo para não trazer hóspedes aqui, questões de responsabilidade e porque fica na divisa da nossa propriedade, mas você agora é do staff. Quer pôr o pé na água? Eu não precisava de mais convite. Tiramos botas e meias, dobramos as barras das calças e pisamos na poça mais próxima. A água era deliciosamente quente, e as tensões se dissiparam dos meus músculos. Apoiei-me numa pedra lisa e fiquei olhando para o dossel do bosque. O céu ganhava toques de violeta e dourado. Durante alguns minutos, não dissemos nada. Apenas curtíamos o calor e os sons da mata, pássaros cantando, folhas sussurrando. Por fim, Milo quebrou o silêncio. O que te fez começar a viajar? Perguntou, sinceramente curioso. Parei para pensar antes de responder. Cresci num lugar pequeno. Sempre me senti inquieto, como se o mundo fosse grande demais para ficar parado num canto só. Por um tempo, achei que vagaria para sempre, sem olhar para trás. Mas ultimamente, não sei. Estou começando a desconfiar de que todos esses lugares e experiências talvez me guiem para algum rumo. Ele assentiu. Entendo.
Eu vivi aqui a vida toda, mas às vezes também sinto vontade de conhecer outros lados. Aí lembro que o lugar é o que fazemos dele. Ainda estou descobrindo as coisas, também. Pensei no rancho de Cordel, em Esmo na costa, em Martin e Lisbeth nas montanhas. Cada encontro me moldara de uma forma que eu ainda não compreendia por completo. Acho que todos estamos buscando algo, falei em voz baixa, deixando o calor da água me embalar quase como num sonho. Ficamos ali até o sol mergulhar por trás das copas. Então, saímos a contragosto e secamos os pés com as toalhas que Mil tinha levado. Na volta, já com a penumbra, usamos a lanterna dele para achar o caminho. Ao retornar à Lodge, o céu se encontrava cravejado de estrelas. Caí na minha cama exausto, mas feliz, a mente fervilhando de lembranças do dia, como se fosse um sonho nebuloso. Nos dias seguintes, encontrei um ritmo confortável. Eu consertava portas, trocava telhas quebradas, ajudava na cozinha se precisassem de alguém. Mil guiava caminhadas e às vezes me chamava para um passeio noturno ou um banho rápido nas fontes. O Sr. Whittaker se mantinha distante, mas eu, vez ou outra, captava um olhar dele que beirava o reconhecimento. Certa noite, formou-se uma grande tempestade, com relâmpagos rompendo sobre a floresta e chuva batendo no telhado enquanto a luz elétrica vacilava. Acendemos lanternas na sala de jantar, criando um clima aconchegante. Um grupo de hóspedes se reuniu em torno da lareira de pedra, trocando histórias para passar o tempo enquanto o trovão ribombava. Mil e eu nos unimos a eles. À luz tênue, as sombras dançavam nos rostos. Uma mulher de meia-idade, chamada Karen, contou de sua viagem a um sítio arqueológico na América Central, descrevendo ruínas antigas e tumbas escondidas. Um homem mais velho relatou como ficara perdido na natureza selvagem do Canadá durante 3 dias antes de encontrar o caminho de volta. Outro convidado, calado e usando um chapéu de aba larga até dentro de casa, mencionou que escrevia um livro sobre jornadas espirituais na natureza. Por fim, eles se voltaram para mim, querendo saber o que eu poderia compartilhar. Fiquei hesitante no início, sem saber onde começar. Mas o calor do ambiente e a fúria da tormenta lá fora me deram coragem. Contei sobre as pessoas que conheci ao longo do caminho, Martin e Lisbeth no albergue de montanha, Esmo na costa, Cordel no rancho. Expliquei como cada encontro me ensinou alguma coisa, embora eu ainda não enxergasse o quadro por completo. Quando terminei, os outros assentiram em aprovação, e Karen comentou: é curioso como salimos a buscar algo, pero ao final são sempre as pessoas que mais nos ensinam. Ela falou em outra língua, mas rimos juntos. De fato, a essência da frase me tocou: não importa que a gente esteja em busca de algo, são as pessoas que encontramos que nos fornecem as maiores lições. A tempestade rugia lá fora, mas ali dentro, sob a luz vacilante das lanternas, senti uma sensação de pertença, talvez passageira, mas verdadeira. Era mais uma peça do quebra-cabeça que se encaixava, mais um fino tecido em constante crescimento da minha história. Os dias viraram uma semana, e uma semana virou 2. Eu me acostumara à rotina na Pinewood Lodge, às manhãs cedo, à camaradagem entre os funcionários, às surpresas ocasionais de descobrir algum cantinho inexplorado da floresta. A promessa de Mil sobre as águas termais tinha virado um pequeno ritual de relaxamento depois de dias mais puxados. Às vezes, convidávamos também alguns colegas e fazíamos um programinha com petiscos e histórias. No entanto, ao final da segunda semana, senti de novo aquela inquietação familiar. Como um sussurro entre as árvores, me lembrava que não planejara ficar muito tempo num só lugar. Caíra ali quase por acaso e, embora eu adorasse a beleza do bosque, algo dentro de mim continuava a chamar por um novo horizonte. Pensei em falar ao Sr. Whittaker que eu pretendia partir, mas algo me reteve. Talvez eu sentisse que meu tempo ali não estava totalmente encerrado, ou talvez apenas estivesse confortável com a sensação de ter uma comunidade. Então, certa tarde, o Sr. Whittaker se aproximou de mim. Estávamos consertando um trecho de madeira no corrimão da varanda quando ele largou o martelo e cravou o olhar em mim, intenso. Você tem sido uma ajuda e tanto, disse em seu jeito duro. Melhor do que achei que seria. Não estou reclamando, mas preciso saber, por quanto tempo você pretende ficar? Escolhi minhas palavras com cuidado. Não tenho certeza. Passei tanto tempo na estrada que me é estranho ficar parado. Mas estou gostando daqui. Ele assentiu, recebendo o que eu disse. Precisamos de um faz-tudo mais permanente. Mas se você é um andarilho, não vou te impedir. Só saiba que, se quiser ficar, tem um lugar para você. Talvez não para sempre, mas por um tempo. Engoli em seco, surpreso com a emoção que brotou em mim. Quando cheguei, pensava que o Sr. Whittaker tolerava minha presença a contragosto. Agora, ele me oferecia praticamente uma posição mais estável. Agradeci e prometi pensar a respeito. Mais tarde, aquela noite, eu e Mil nos sentamos junto ao riacho, com os pés mergulhados na água fria. O sol se punha, pincelando o céu de um laranja intenso.
Contei a ele sobre a oferta do tio. Ele ergueu as sobrancelhas. Caramba, não é comum. Meu tio não é de se abrir assim com estranhos. Você deve ter impressionado ele. Soltei uma risadinha. Aparentemente. É tentador, mas estou dividido. E se eu ficar e acabar perdendo algo maior, algo que me espera em outro lugar? Mill se debruçou para trás, apoiando as mãos na relva, os olhos na paisagem do pôr do sol. Bom, você não precisa se comprometer para sempre. Às vezes, ficar por um tempo ajuda você a descobrir o que quer de verdade. Mas, se for embora, que seja porque está indo atrás do que te chama, não porque teme a quietude. As palavras dele me lembraram a advertência de Martin: corra em direção a algo, não fuja de algo. Enquanto o céu escurecia, minha mente ainda se prendia a esse dilema interno: ficar ou partir. Aquela noite, tive dificuldades para dormir. Ouvi a respiração de Mill, o pio distante de uma coruja, o farfalhar das árvores lá fora. Imagens rodopiavam na minha cabeça: a praia de Esme, o rancho de Cordel, as ruas da cidade grande, o albergue nas montanhas, e agora aquele lugar. Cada um me dera uma lição, me fizera crescer. Talvez essa fosse minha jornada real, um ciclo infinito de achar e largar, aprender e seguir em frente. Eu não sabia qual seria meu destino final. Mas, pela primeira vez, me ocorreu que destino talvez fosse uma palavra equivocada, talvez a viagem em si fosse tudo o que importava. Acabei pegando no sono, decidido a ficar um pouco mais na Pinewood Lodge, pelo menos até estar certo dos próximos passos. Eu devia isso a mim mesmo, e às pessoas que me acolheram com tanta bondade, para ver se era capaz de criar raízes, nem que fossem temporárias. Na manhã seguinte, acordei com uma nitidez de propósitos. Decidira dar uma chance de verdade a esse lugar. Se a inquietação voltasse a falar mais alto, eu partiria. Mas, até lá, estaria por inteiro aqui. Pouco antes de tomar café, o Sr. Whittaker me abordou no corredor, com uma expressão ainda mais séria do que de costume. Temos um problema, falou em voz baixa. Chegou um grupo grande um dia adiantado e estamos sem vagas. Preciso que você prepare umas cabanas antigas que não usamos faz tempo. É onde vamos encaixá-los. Consegue fazer isso? Não hesitei. Claro. É só dizer o que tem que fazer. Ele me entregou um molho de chaves e uma lista manuscrita com os nomes das cabanas. Fir e Hemlock. Ficam lá no fundo da propriedade, perto do riacho. Ninguém vai lá faz meses, então precisa de uma boa limpeza, arrumar as camas, repor o banheiro, tudo. Se encontrar o Mill, levo junto. Achei Mill terminando uma tigela de cereal no refeitório. Ele deu um riso ao notar minha expressão quando mostrei as chaves, engoliu o resto do leite e me seguiu lá para fora. Passamos a manhã limpando a cabana Fir de alto a baixo. Uma fina camada de poeira cobria os móveis, teias de aranha se acumulavam nos cantos e o ar tinha um cheiro de mofo. Abrimos as janelas para deixar entrar o frescor da floresta e limpamos cada cantinho até os braços doerem. Por volta do meio-dia, a cabana já estava habitável, com lençóis limpos e toalhas prontas. Em seguida, seguimos para a Hemlock, em estado pior devido a um vazamento no telhado. Mill subiu para consertar algumas telhas enquanto eu cuidava da sujeira dentro. O trabalho era pesado e sujo, mas nos ajudamos e brincamos para passar o tempo, às vezes contemplando a beleza da floresta pela janela. No meio da tarde, ambas estavam prontas. Saímos suados e cansados, mas orgulhosos. O sol já se punha por trás das árvores, desenhando sombras compridas no gramado. Uf, suspirou Mill, bagunçando os cabelos. Cansei. Por hoje, chega de aventura. Dei uma risada. Por hoje, sim. Mas se o Sr. Whittaker vier com mais um grupo amanhã, acho que vou repensar minha decisão de ficar mais tempo. Mill riu também, mas notei certa preocupação em seu sorriso, como se temesse que eu partisse mais cedo do que ele gostaria. Nessa noite, os novos hóspedes ocuparam as cabanas que arrumamos, e o clima na lodge foi de grande atividade. Em meio à agitação, senti uma mistura de pertencimento e distanciamento. Eu era parte do time, as pessoas me reconheciam, me pediam ajuda, mas também lembrava que eu era só um viajante, não alguém radicado como Mill. Será que um dia acharia um lugar que me fizesse parar de vez? Eu não tinha a resposta. Só sabia que cada dia na Pinewood Lodge virava mais uma página na minha história. A floresta começara a se infiltrar na minha consciência, me dando um senso de ancoragem que eu não antevia. Porém, ainda ouvia o canto das estradas longínquas, do mar infinito, das montanhas distantes. Por ora, eu iria encarar a vida dia a dia, tarefa a tarefa, momento a momento. Fosse um mês ou um ano, absorveria tudo o que aquele bosque pudesse me dar. Quem sabe o que viria depois? Talvez cruzasse com algum viajante que me contasse uma história fascinante ou me convidasse a outro lugar do mundo.
Talvez eu acordasse um dia e percebesse que meu coração inquieto se acalmara. Ou talvez descobrisse que é possível se sentir pertencendo, mesmo na transitoriedade. Abaixo daqueles pinheiros altivos, senti um arrepio suave de empolgação. O mundo era imenso e cheio de promessas, e eu estava exatamente onde precisava estar, por enquanto. Respirei fundo aquele ar fresco, com aroma de pinho, e dei um sorriso contido, pronto para ver o que o dia seguinte me reservava.